Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre livros que nos fazem querer ler mais e mais, sabe? Livros para gostar de ler. Muita gente me pergunta: Virgínia, dá um toque aí, dá umas dicas, o que eu faço para gostar de ler? Como que eu faço? Hoje você vai ter essas dicas aqui nesse canal, tá bom? Nesse vídeo, aguardem aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar, para você gostar de ler, você precisa estar interessado no assunto do livro, né? Já começa por aí. Você precisa ver do que você gosta. Então, por exemplo, você gosta de histórias, vamos pegar filmes, vai, de histórias, aventuras, você gosta de histórias de amor, você gosta de ficção científica, tem vários assuntos, né, gente? Você gosta de filmes sobre animais? Os livros é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. A diferença, estava até falando com uma pessoa hoje, que o livro, ele te faz tão bem, porque você movimenta o seu cérebro, porque à medida que você vai lendo, você cria aquela imaginação, aquela imagem de tudo que você está lendo. Você imagina aquele personagem conversando com o outro, imagina os animais, imagina a paisagem, dependendo do autor, né? Claro. Então, é muito emocionante, gente, muito mais do que ver filme, porque o filme você fica ali passivo, você não precisa fazer nada. Já na leitura, não. Sem contar que quem lê aprende muito mais. Você aprende o português, você vai saber se comunicar melhor, você vai saber escrever melhor. Olha, você vai ter assunto nas rodas de conversa. É sensacional, tá? Eu vou começar indicando para vocês. Vamos supor que seja os jovens de hoje. Muito difícil competir contra celular, né? E videogame e internet. Mas a gente precisa ler. Coloquem isso na sua cabeça. Faz bem para você, tá? Não deixe que os outros tirem isso da sua cabeça. Faça bem para você mesmo, para o seu ego, sabe? Aprenda. Pense em você, pense no seu futuro. Eu indicaria, para quem é bem jovem, eu indicaria livros que, de preferência, que tenham figuras, tá? Que tenham ilustrações e livros que tenham meio que textinhos explicando, textinhos de apoio, curtos, como os dessa coleção aqui, ó. Eu peguei Dom Casmurro para ilustrar essa coleção da Panda Books, que eles trazem grandes obras da literatura totalmente de uma maneira que, olha, primeiro que é todo colorido por dentro, de uma maneira que vai fazer você se interessar em querer saber a história. Tá vendo? Aqui explica um pouco sobre o livro, aí depois, olha só que bacana, eles destacam. Não fui eu que risquei nada não, gente, já vem destacado, por exemplo, eles explicam, por exemplo, aqui nessa página, ele cita o livro Fausto. Aí aqui do lado já tem, por exemplo, eles explicam que livro é esse. Livro escrito pelo alemão Goethe, em que o personagem título vende sua alma para o demônio, em troca da juventude eterna e um bom punhado de riquezas materiais. Então, além de você se inteirar com a história que está aqui, você vai ganhando conhecimento de outras obras ou de português, por exemplo, aqui, reminiscências. Você não precisa pegar o dicionário para ver, aqui do lado já está dizendo, é igual a recordação, recordações, né, no caso. Muito interessante isso, não é? Eu recomendo muitíssimo, principalmente para os jovens, essa coleção. Você vai ter Machado de Assis, você vai ter José de Alencar nessa coleção, você vai ter Jorge Amado, são muitos. Dá uma pesquisadinha
pega a sua internet, entra na Amazon, coloca lá Panda Books, você vai ver que vai ter vários dessa coleção. Vale muito a pena. Eu tenho alguns, eu não tenho todos ainda. Eu estou fazendo essa coleção para o meu neto, ele ainda não sabe. Ele só tem 8 anos ainda, mas na hora que ele começar a ler esse tipo de coisa, eu vou passar essa coleção para ele, porque eu acho que incentiva tanto, sabe, a leitura. Então, tomem nota. Outra coleção que eu acho que incentiva demais a leitura de clássicos da literatura universal aí, é a coleção da Antofágica. Por quê? Olha só, aqui nós temos a Ilha do Tesouro. É uma aventura, vai chamar a atenção dos jovens, né? Até das crianças. E eles são ilustrados, são livros lindíssimos. Olha só, a Ilha do Tesouro é um clássico internacional, né? E tem os mapas, e aí você vai lendo e tem as ilustrações do que está acontecendo. Então, gente, eu acho sinceramente muito interessante. Pelo menos como leitora já assídua, ainda assim eu amo um livro com boas ilustrações, tá? Então fica aqui a dica da coleção da Antofágica, que vocês podem ver lá nessa estante minha, lá em cima. É tudo Antofágica. Tem de vários tamanhos, tem maior, menor. E agora eles estão lançando alguns mais baratos, que eles são de capa dura. Parece que eles estão lançando uns de capa normal, assim, né? E para ficar um pouco mais barato, tá? Outra dica. Leia contos. Pegue alguns livros de contos, tá? Porque assim, você pode fazer o seguinte, você mesmo faz a sua meta. Lê 2 contos por dia. Pronto, lê, parou, acabou. E aos pouquinhos você vai se interessando em querer ler mais. Eu gosto muito de Lígia Fagundes Telles como contista nacional. Eu acho um espetáculo os livros dela. Antes do Baile Verde, eu recomendo muitíssimo. Tem um dos melhores contos que eu já li na minha vida aqui nesse livro, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Eu amo o pôr do sol. Então, isso aqui me chamou muita atenção. Eu fui correndo ler. Mas o livro essa história não é bem uma história romântica. Fiquem sabendo. Ficaram curiosos? Corram lá, vão ler. Tá? Antes do pôr do sol. Não, Venha Ver o Pôr do Sol, desculpa. Da Lígia Fagundes Telles. Outro livro de contos que eu indico para vocês são os contos do Edgar Allan Poe. Essa minha edição aqui, ó, olha as marcações. Já foi lida, relida. Tem alguns dos contos de horror melhores da literatura mundial, na minha opinião. Ninguém supera Edgar Allan Poe. Dá uma olhada, as minhas marcações, no tempo que eu li, eu ainda, eu marcava, tá vendo? Escrevia. Gente do céu, é simplesmente sensacional. Aqui tem um que se chama O Gato Preto, que é famosíssimo, né? Foi o primeiro que eu li, lógico, falando de gato. É bem aterrorizante. E tem o conto mais de horror, que mais mexeu comigo em toda a minha vida. Chama-se O Poço e o Pêndulo. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês. Ele é O Poço e o Pêndulo, 35. Ele é como direi, olha, também tem ilustrações, tá? Tinha esquecido. Ele é um suspense psicológico. Vai mexer com você, vai te dar arrepios enquanto você lê, tá? Olha minhas marcações, olha só. Vocês se preparem. Recomendo muito esse livro. E essa edição da Dark Side está maravilhosa, tá? É a edição Medo Clássico que eles falam. Esse é o 1. Tem o 1 e o 2 do Edgar Allan Poe. Eu tenho o 2 também. Mas eu tô indicando o 1 porque tem os contos mais conhecidos dele. Vocês vão amar. Bom, outra dica que eu dou para vocês. Escolha um livro, se você gosta de animais, escolha um livro que tenha um animal como protagonista na história. Eu trouxe aqui para ilustrar A Gata do Dalai Lama. Gente, eu já li esse livro há algum tempo. É um romance do David Mitch. É uma delícia de ler, gente. É uma publicação da editora Lúcida Letra. Olha só. É uma delícia.
para quem gosta de espiritualidade também, como eu, envolve o Dalai Lama e esta gatinha, digamos assim, é uma gatinha filósofa também, sabe? Que ela vai te dando dicas, dando para o Dalai Lama e a gente vai captando. Ai, gente, é lindo esse livro, recomendo muito, tá? Outro estilo de livro, suspense. Suspense de tirar o fôlego que você quer saber o que vai acontecer, mistério. Adivinha quem eu vou indicar aqui? Agatha Christie, gente. Qualquer um dela que você pegar, você vai ficar fascinado, você vai querer ler tudo dela. Mas eu vou indicar o meu favorito, e não sobrou nenhum. Foi um dos primeiros que eu li, eu tenho essas duas edições maravilhosas, tá? Essa aqui da Globo Livros e essa, acho que é da Globo Livros também, é da Globo Livros, só que esse, eles fizeram uma edição especial, caprichadíssima, né? Olha só, com algumas ilustrações, corte em preto. Essa é a história de pessoas que vão para uma ilha deserta, onde eles vão num jantar, digamos assim, pessoas que não se conhecem. Chegando lá, eles estão jantando e tal, eles ficam sabendo que aos poucos, cada um, ficam sabendo, por exemplo, que um morreu. E cada vez que um deles morre, eles têm quando eu li, era o caso dos 10 negrinhos, que chamava. Eles tinham um enfeite na sala que tinha 10 negrinhos, né? Ou 10 índiozinhos. Parece que nos Estados Unidos eles falam 10 índiozinhos. E cada vez que morria uma das pessoas, um daqueles índiozinhos sumia, ou daqueles negrinhos sumia. Depois foi mudado o nome para, e não sobrou nenhum, obviamente, o politicamente correto. Mas a história é a mesma, tá? Gente, vocês vão babar, vocês não vão querer largar, vocês vão varar a noite lendo. Duvido que você que pegue um livro desse não vare a noite lendo, tá? Bom, aí nós temos também os livros românticos, com um pouco de romance, né? Eu vou indicar Amiga Genial e todos os livros da Helena Ferrante. Só que não pensem que isso aqui é só aquela coisa adocicada, chata, que enjoa. Não, olha as minhas marcações, gente. Eu já tive até um grupo de leitura da Helena Ferrante aqui no canal, para vocês terem uma ideia. Nós lemos os 4 livros da tetralogia napolitana. É como se você estivesse vendo uma novela, mas uma novela, porque eu leio e assisto na minha mente. Uma novela que se passa na Itália. E se você tem descendência italiana, então você vai se apaixonar. Com a descrição que ela faz de Nápoles, ai, dá vontade de sair correndo e ir para lá para conhecer, sabe? Gente, leiam, comece com Amiga Genial, mas leiam a tetralogia, vai lendo aos pouquinhos, tá bom? Eles são livros meio calhamacinhos, 300 páginas, mas você vai devorar, você não vai perceber que tem 300 páginas aqui, eu garanto. Outro livro, também muito conhecido, das irmãs Brontë, é uma história também romântica, mas é um romance, não é muito adocicado não, sabe? É assim que eu gosto. A Inquilina de Wildfell Hall. Gente, que livro diferente, maravilhoso. Ai, eu amei. É da Anne Brontë. Gente, é muito gostoso de ler. Olha só o corte desse. Não é meloso, e você vai ficar torcendo pela heroína, né? Pela personagem principal, por todos os personagens. Você vai torcer pelo casal, que eles fiquem juntos. É lindo demais. Leiam, vocês vão devorar. Para aqueles e aquelas que são mais românticos, né? Eu amei. Bom, agora nós vamos passar por uma outra categoria. Categoria de um livro que te faça rir, tá? Ai, eu não poderia deixar de indicar esse. É um livro fininho, maravilhoso, e que me foi presenteado pelo Fernando. Há algum tempo atrás ele comentou, você não vai querer largar, você vai ler num dia, do Moacir Scliar, A Mulher que Escreveu a Bíblia. Gente do céu, é tão divertido isso aqui.
vai mexer com a tua cabeça de uma maneira que ele conta a história como se realmente fosse uma mulher que fosse escrevendo a Bíblia. Lá atrás, lá nos tempos, logo que Jesus se foi e tal. As pessoas falam, nossa, mas é um livro engraçado? Você vai morrer de rir. Leiam, rapidinho. Aí a gente tem também ainda os livros, eu já falei um pouco de Edgar Allan Poe, mas eu queria indicar os livros do Stephen King. São livros que você não consegue parar de ler. A única coisa com o King que eu acho é que os livros dele são calhamaços, são enormes. O menor que eu gosto, que eu gostei muito, que eu tenho para indicar aqui é O Cemitério, tá? Olha essa cara de gato. Tem algo a ver com gato. Então, para quem gosta... Gente, é muito bom esse livro. Tô intrigada por que ainda tá com clipes aqui. Eu fiz uma leitura conjunta aqui no canal, no mês de outubro. Geralmente eu pego um do King para o mês de outubro. Recomendo muito. É de tirar o fôlego. Você não vai querer largar. Outro do King que eu quero indicar, mas esse já é uma outra pegada dele. Não é de horror. É de viagem no tempo. É um livro que me marcou, que eu li assim, que nem uma doida, não queria largar, novembro de 63. É sobre o assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Ou não. É sobre um cara que volta no tempo e com a ideia de impedir o assassinato do presidente. Mas, além disso, acontece um monte de outras coisas. Esse é calhamaço, gente, mas vocês não vão querer largar, deixa eu ver. 727 páginas, tá? Você pode fazer um projetinho de leitura para você mesmo, para você ir lendo aos poucos. Leiam e depois me contem, tá bom? Recomendadíssimo. Ficção científica. Eu peguei um aqui, o meu favorito. Eu acho que eu posso dizer que esse é o meu favorito. E que em breve, já vão anotando aí, eu vou fazer uma leitura conjunta aqui no canal. Lá pelo mês de outubro, novembro, eu vou fazer. Matéria Escura, do Blake Crouch. O meu é de capa dura, gente. De tanto eu falar para a Intrínseca, eles estão reeditando esse livro. Esse e mais um, o Recursão, do Blake Crouch, que também é maravilhoso, mas eu ainda gosto mais desse. É um livro que você precisa ler. Todo mundo precisa ler. Para você ter uma ideia, ele fala assim: você é feliz com a vida que tem? Não vou contar mais nada, tá? Tem resenha aqui no canal para quem quiser ver. É maravilhoso. Mais ou menos outubro, novembro, a gente deve estar lendo esse livro aqui no canal, tá? Eu vou lançar, fiquem espertos, venham ler junto comigo. Para mim vai ser uma releitura com o maior prazer. E por último, mas não menos importante, os livros que falam de livros, né? Eu vou indicar a Livraria Mágica de Paris. Mais uma vez, eu vivo indicando, né? Tem uns aqui que são até repetitivos. Esse livro é maravilhoso. Você vai devorar, você não vai querer largar. Ele se passa naturalmente em Paris. É uma livraria flutuante, em pleno Sena. E as pessoas entram ali para passear no Rio Sena. E o dono da livraria, ele vai conversando com a pessoa e dando dicas de livros de acordo com a personalidade de cada um. Olha só. De acordo se a pessoa está deprimido, se a pessoa tem um outro tipo de problema, ele vai indicando livros. Então, além de você ler esse livro, você vai pegar dicas de livros para vocês. Dá para resistir? Bom, gente, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês gostarem de ler. Sigam as minhas dicas, tá? Depois coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber se vocês gostaram, se vocês já leram algum desses, se vocês vão seguir as minhas dicas, tá bom, gente? Um beijo, obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo e comentar. Eu vou adorar saber. Um beijo. Tchau. E compartilhe com seus amigos que querem gostar de ler, aprender a gostar de ler. Essas dicas são infalíveis, tá bom? Beijo, gente.